Senhor Jesus já falou com ela e ela vai transmitir o recado de Deus para mim e para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora você se coloca de pé. Coloca sua mãozinha direita aqui para ela e vamos orar em agradecimento a Deus pela vida dela. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã somos gratos ao Senhor, porque nos trouxe até aqui, para ouvir do coração de Deus, essa graça, Senhor, essa oportunidade que é única, Pai, porque o Senhor nos trouxe para ser abençoado. Nós já agradecemos e abençoamos também a vida da missionária Jéssica, que nos dispôs aí a trazer para nós algo especial. Eu agradeço por esse culto, eu abençoo e dou graças ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Deus abençoa, amada, te cobre de bênção. Em nome de Jesus. É Jesus. Olá, amada igreja, que a graça e a doce paz do Senhor seja com todos nós. Amém. Desde já agradeço a Deus em primeiro lugar e ao pastor Sebastião, chamado Vani, por essa oportunidade de poder falar do grande amor do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Somos tão pequenos falando de um Deus tão grande. Verdade. Né? Que Deus há de abençoar a vida de cada um que aqui está e que você não abra mão da tua porção. Leva, né, para a tua casa a porção e que o Senhor Jesus venha repreender toda ave de rapina que possa vir roubar a palavra semeada no nosso coração, né, amados? Eu vou ministrar uma palavra que está no livro de Eclesiastes. Deus tem falado muito com nós nestes dias sobre Eclesiastes, né, pastor Ivani? E hoje vai ser no capítulo 12. Glória a Deus. E vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa palavra traz algo muito importante que muitas pessoas esquecem. É Jesus. É o conselho diante da brevidade humana. O sábio Salomão, que escreveu esse livro, ele já estava velho e aí ele já tinha passado por praticamente todas as fases da vida dele e ele nos dá uma lição. Verdade. Todos acharam? Então vamos ler com a ajuda de Deus e depois nós vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. É Jesus. Antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos. Eu quero pedir para as crianças fazer silêncio, tá? Interferindo, por favor, tá? E por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pelas janelas. Meu Deus. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves. E se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem. Como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso,
e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia da prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. Aleluia. E demais disso, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que se está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Jesus. Amém, Aleluia. amados? Então, amados, alguém pode assim às vezes não ter entendido e falar assim: missionária, mas que história é essa de fio de prata, de cântaro, de acordar? Tudo vai ser explicado. Amém? Amém. E aí, amados, eu quero deixar só para complementar, antes de eu entrar no ensino, 1 Pedro 4,10. Parece que não tem nada a ver, mas tem. 1 Pedro 4,10 vai dizer assim, ó: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Essa palavra, amado, despenseiros, hoje eu creio que seja usado como almoxarifado. Antigamente se havia uma dispensa e ficava um dispenseiro. Então, quando havia guerra, havia qualquer outra coisa, eles procuravam o dispenseiro para receber alimento, receber munições, receber medicamento, tudo. Então era o dispenseiro. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós sermos um dispenseiro da graça de Deus. Aleluia. Da multiforme graça de Deus, né? Por quê? Porque cada um de nós temos um dom, né? Um canta, o outro prega, o outro limpa, o outro cozinha, o outro serve, o outro faz outra coisa. Cada um de nós temos um dom, né? Então, todos nós somos úteis na casa do Senhor. Aleluia. Certa vez um pregador, e Deus dá poder, que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra e glória. Amém, amados? Então nós devemos prestar atenção para saber se o Senhor está sendo glorificado através das nossas obras, né? E aqui o Salomão está falando sobre a velhice. Ele está dizendo para os jovens lembrar do Criador antes que venham os maus dias. Porque enquanto a gente é forte, a gente pensa, né, que a gente vai ficar a vida inteira cheio de força, vigor, né?
vou pegar, vou fazer, vou acontecer, e a nossa vida, com todos nós, a velhice vai chegar, e vai acontecer tudo isso que está dizendo aqui, só que nós devemos estarmos preparados para encontrar com o Senhor, com o nosso Criador. Aleluia. Não é somente lembrar de Deus, é lembrar do nosso Criador, né? Quando nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos precisar de saber o endereço, não é? É, Deus. Quando a gente vai viajar, vai num lugar, a gente quer, hoje é GPS, tudo, né? Mas a gente tem que ter o endereço. E o endereço de encontrar o Pai é encontrar primeiro o Filho amado dele, Eita, que glória. é Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que Ele é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Aleluia, papai. Né? Muito obrigada, minha irmã. Eu sou o caminho. Então, o caminho. Não tem um caminho que seria um artigo indefinido. Ele é o caminho. Então, nós encontramos Jesus Cristo e para ter o caminho, nós precisamos nos render ao Aleluia. senhorio dele. Sempre que alguém encontrava ou se apresentava diante de um rei, ele se dobrava, se rendia, né? E é assim que nós devemos fazer com Jesus Cristo. É, Deus, Pai. Jesus Cristo está na nossa frente, a gente se rende, a gente se ajoelha e fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E como a gente faz isso? Pela fé em Jesus Cristo e com a nossa boca, enquanto estamos com o fôlego de vida. Verdade, papai. Depois que nós não tivermos mais o nosso fôlego de vida, não dá mais tempo para mais nada. Então nós devemos fazer aqui, em vida e com consciência. Verdade. Então vamos ver a palavra, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? Antes que o cântaro se quebre. O objetivo que a vida é passageira. Objetivo, mostrar que a vida é passageira e que Deus deseja ser buscado enquanto ainda há tempo. Introdução. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Experimentou riqueza, poder, prazer, conhecimento. No final da vida ele chega a uma conclusão. Tudo passa. Eita. Só Deus permanece. Verdade, Senhor. Aleluia. Eclesiastes 12 é praticamente uma poesia sobre a velhice e a morte. Cada expressão possui um significado profundo. Você pode dizer, nossa, missionária, que nostalgia, hoje você veio falar sobre a morte, mas Provérbios está escrito que o justo e o sábio, ele fala também da morte. Porque nós viemos aqui, tipo assim, para uma faculdade. É, Jesus. A hora que a faculdade terminar, nós vamos pegar o diploma e aquele que tem gasolina azul vai ligar as turbinas e encontrar com o Senhor. Aleluia. Né? Então, como nós somos sábios, nós somos filhos de Deus, nós falamos também da morte, que é uma consequência para os filhos de Deus boa, porque nós vamos encontrar o Senhor, né? É igual um filho que ele está longe da mãe. O dia que ele pegar o ônibus para ele encontrar a mãe, ele fala, meu Deus, não vejo a hora de ver a mamãe e o papai, né? Coisa linda. E os filhos de Deus aqui na terra, mesma coisa. Nós não vemos a hora de chegar lá, né? E se livrar de todas as lutas e os fardos pesados Meu desse Deus, mundo. Pai. Só Jesus. Lembre-se de Deus. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Salomão não diz, lembre-se de Deus quando envelhecer. Ele diz,
agora. Porque quando somos jovens temos força, memória, disposição, saúde, tempo para servir. A maior tragédia não é envelhecer, é envelhecer sem Deus. Meu Deus. Quem entrega a vida ao Senhor cedo evita muitas cicatrizes antes que venham os maus dias. São os dias da velhice. Não significa que Deus abandona o idoso. Significa que o corpo começa a limitar. Chegam dores, doenças, esquecimentos, dependência, escurecem o sol, a lua e as estrelas. Lembra que eu falei que vai estar tudo explicadinho? Ali está falando de sol, lua, estrela, você acordar o som dos pássaros, né? A gente fica assim com o sono tão levinho quando fica mais velho, que aí uma voada de passarinho você acorda. Aí os jovens falam, mas que frescura, né? Então, mas não é. É por causa da sensibilidade que a gente vai tendo. Significa que o corpo começa a limitar. Chegam dores, doenças, esquecimentos e dependência. Escurece o sol, a lua e as estrelas. Representa a perda da alegria. Também pode representar a visão enfraquecida. O mundo parece mais escuro. As nuvens voltam depois da chuva. Problemas sucessivos. Quando um termina, o outro começa. Não parece que a gente fala? Você está doente, você toma um remédio, aí ele ataca o fígado, né? E aí lasca o resto da torcida do Flamengo. Meu Deus amado. Na juventude, o corpo se recupera rapidamente. Na velhice, uma enfermidade chama a outra. Os guardas da casa tremeram. Os guardas são os nossos braços. Eles protegiam o corpo. Na velhice, tremem, perdem força. Os homens fortes se curvaram, que quer dizer as pernas. Elas sustentam o corpo. Com o tempo enfraquecem, o andar fica lento. Meu Deus. Cessarem as moedoras, os dentes. Antes eram muitos, agora faltam. A mastigação fica difícil. Escureceram as que olham pelas janelas, os olhos. A visão diminui, tudo fica embaçado. As portas da rua se fecharem. Provavelmente refere-se aos lábios ou à audição. A pessoa fala menos, ouve menos, o contato com o mundo diminui. Levantar-se a voz das aves. O idoso dorme pouco. Qualquer barulho o acorda. O sono deixa de ser profundo. As filhas da música se abaterem. A voz enfraquece. A audição da música também. Quem cantava alto agora quase sussurra. Temerem o que é alto, surge medo de cair. Escadas, subidas, viagens, tudo inspira cuidado. Florescer a amendoeira. A amendoeira floresce branca, é uma linda figura dos cabelos embranquecidos. O cabelo muda de cor. É um anúncio da passagem do tempo. O gafanhoto servir de peso, até que pequenas coisas cansam. O corpo perde o vigor. Aquilo que antes era leve, agora parece pesado. Perecer o apetite. Os desejos diminuem. As forças naturais desaparecem. O homem vai-se à sua casa eterna. Não existe permanência aqui. Nossa verdadeira morada será a eternidade. Todos caminham para ela. Agora vem uma das partes mais profundas. Antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata simboliza a ligação da vida. Prata na Bíblia
frequentemente aponta para algo precioso. Enquanto esse fio permanece, existe vida. Quando ele se rompe, a vida termina. Alguns estudiosos entendem como uma figura de medula espinhal a ligação entre o cérebro e o corpo. Outros entendem simplesmente como a delicada ligação da vida concedida por Deus. O importante é a mensagem. A vida é frágil. Se quebre o copo, a taça de ouro, o ouro representa aquilo que é precioso. Muitos entendem ser uma figura do cérebro, o centro da inteligência. Quando chega a morte, tudo para o homem mais inteligente do mundo também retorna ao pó. Se despedace o cântaro junto à fonte, aqui está uma imagem lindíssima. O cântaro era recipiente usado para buscar água, e a água representa a vida. Quando o cântaro quebra, já não consegue buscar água. Da mesma forma, quando o corpo morre, ele deixa de sustentar a vida física. Alguns estudiosos também associam o cântaro ao coração, que bombeia o sangue como uma fonte que distribui água. Quando esse cântaro se quebra, a vida física termina. Enquanto o cântaro está inteiro, ainda há tempo de servir, ainda há tempo de amar, ainda há tempo de perdoar, ainda há tempo de buscar a Deus. A roda junto ao poço, a roda puxava água, sem ela não há abastecimento. Alguns entendem como símbolo da circulação do sangue. Quando a roda para, a vida termina. Meu Deus. O pó volte à terra, o corpo veio do pó, ao pó retorna. Foi assim desde Adão. O espírito volta a Deus, o corpo fica. O espírito comparece diante do Criador. Por isso ninguém deve viver despreparado. É, Jesus. Amados, vou dar uma pausa aqui que eu já estou terminando. Uma certa moça, ela é palestrante, muito, trabalha num canal de televisão, se não me engano é dos Estados Unidos. Eu vi um documentário, ela tinha curiosidade em saber como era a velhice, porque ela achava assim, a mãe dela era muito disposta, muito servidora, e aí ela passou a ficar muito cansada, muito cansada. E ela procurou uns especialistas para conversar, porque ela achava assim que a mãe dela estava descuidando deles, não estava sendo como antes. Aí um daqueles especialistas falou: eu vou montar um esquema no teu corpo e você vai ficar um dia se sentindo na idade da tua mãe. Quantos anos a tua mãe tem? 70 e alguns. E você? 30 e alguns. Meu Deus. E ela muito bonita, muito falante. Aí ela foi lá, o cara pôs uns negócios dela, uns apetrechos. E é bom a pessoa ficar quieta quando tá filmando, né? O cara pôs uns apetrechos pesados assim, mas horrível, nas pernas, no corpo. Ah, na hora parece beleza. Aí ele falou para ela ir fazendo as coisas que mais ou menos a mãe dela fazia. Ah, no instantinho a canseira bateu. As pernas ficavam muito pesadas com aquilo, sabe? O corpo, ela sentou no sofá para levantar, com aquela dificuldade na coluna, com aqueles pesos que ele pôs e com aqueles apetrechos nas pernas. E aí ela ficou muito angustiada. Não deu 3 horas que ela estava com aquilo, ela teve uma crise de choro horrível. E ela falou: agora eu entendo o que a minha mãezinha está passando. Meu Deus, em poucas horas eu estou nessa afronta, nessa canseira. Imagina ela, do tempo que ela está carregando o peso da idade.
e tentando fazer, tentando nos servir, e a gente achando, quando reclama de dor, achando que está rabugento, quando reclama que não aguenta, achando que está rabugento, quando reclama que as pernas estão pesadas, a gente acha que é desculpa para não ir conosco nos lugares. Então, amados, eu não estou querendo pôr um peso na tua mente, não. Eu estou querendo tirar um peso, que se a gente se consertar com Cristo, não é difícil servir a Deus. É falar para o Senhor Jesus nos ajudar em toda etapa da nossa vida. É, Jesus. Entendeu? E reconhecer, termos empatia pelos idosos, porque seremos um, né? Eu já sou uma, né? Agora, aqueles que estão velhos, vai ser um e vai ser logo. Parece que foi ontem que eu queria completar 18 anos, doida para tirar a carteira de motorista. E agora o Detran doido para tirar minha carteira, achando que eu não preciso mais dirigir. Né? Parece que foi ontem. Mas a melhor coisa que fazemos é estar com o nosso passaporte comprado. Para a hora que nós partirmos daqui, estaremos com Cristo. E agora a vantagem: quem tem o Senhor Jesus, Ele nos prometeu um corpo glorificado, como o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para os discípulos. Estava tudo fechado. É assim que vai ser o nosso corpo glorificado. Entendeu? Estaremos lá na glória. Se o Senhor quer que nós viemos passear na terra, a gente vai vir aonde precisar. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais canseira, né? E o Senhor vai ficar toda a eternidade conosco. O nosso pastor amado. E nada, absolutamente nada vai nos faltar. Glória a Deus, papai. Né? E a receita bendita é aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ah, mas eu tenho fé nele, missionário. Eu creio nele. Não, você precisa confessar com a tua boca. Enquanto você está aqui, falar: eu quero Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, né? E aí você vai ter um passaporte de filho de Deus amado. E quando você partir daqui, os anjos vão vir te buscar, né? Não haverá mais corpo velho, não haverá mais peso nas pernas, não haverá mais surdez, não haverá mais cegueira, não haverá mais diabetes. É um corpo 0 quilômetro. Aleluia. Que não vai mais dar problema. Deus, né? Nós não vamos mais precisar de oficina, nem de funileiro, nem de reparo. Olha que coisa linda, Deus. Então, para terminar, Salomão encerra dizendo que tudo é vaidade sem Deus. Mais adiante, em Eclesiastes 12:13, resume toda a mensagem. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluia. Então, amados, não basta só temer a Deus, temos que guardar os seus mandamentos, né? O menino sai de casa, a mãe fala assim: leva o agasalho, filho. Mas se ele levar o agasalho na mão e não vestir, ele vai continuar com frio, né? Então o Senhor está nos ensinando a palavra e nós pegamos ela e praticamos, né? Para que nada nos falte. A grande pergunta não é quando o cântaro vai se quebrar. O cântaro é o nosso corpo. A grande pergunta é: quando ele se quebrar, para onde eu irei? Santo Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. E devemos nos lembrar que não é só os idosos que partem, não. Crianças morrem, jovens morrem, de meia idade morre. Morre quem está doente, morre quem está sadio.
Então nós devemos estar sempre com o nosso passaporte garantido, viu? As crianças também vão encontrar com o Senhor Jesus. E depois dos 7 anos de idade, se não se converteu, se não entregou a vida para o Senhor Jesus, quando partir não é os anjos que vêm buscar. Entendeu? Aqueles que não têm Jesus Cristo, quando partir o demônio vem buscar. E ele não vai perguntar se você quer ir, não. Ele vai levar. Entendeu? Ele vai levar e não tem escolha. Tem um médico que chama o Dr. Fernando Lemos. Ele viu os demônios vir buscar um paciente dele. Ele ficou insistindo, fazendo massagem cardíaca, tudo. E aí não teve mais jeito. Ficou só ele e o paciente. Ele viu umas sombras negras entrar pela janela. E o homem fazendo careta. Não queria ir não, mas teve que ir. Aí é tarde. Então por isso, enquanto nós temos fôlego de vida, nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo. E quando a gente se rende ao senhorio de Jesus Cristo, mesmo que a nossa vida aqui pode ter sido difícil, com enfermidade, com lutas, com problemas financeiros, a palavra de Deus diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo estiver conosco, Ele também ressuscitará os nossos corpos mortais. Então a nossa garantia é agora nos render ao senhorio dele. Senhor, eu quero, Senhor. Aleluia. O que eu faço para ser salvo? Entendeu? Vamos procurar saber tudo agora, antes que escureça as vistas, que acabe tudo esse funcionamento do nosso corpo. Mas a hora que a gente partir daqui, nós teremos a nossa primeira respiração diante do Criador que nos criou para voltarmos para Ele, porque o Espírito é o fôlego de vida que Ele deu. Então a grande pergunta é: quando o cântaro vai se quebrar? Não, essa não é a grande pergunta. A grande pergunta é: quando ele se quebrar, para onde eu irei? Meu Deus. Enquanto o fio de prata ainda não se rompeu, enquanto a vida ainda não saiu dele, entendeu? Enquanto o cântaro ainda está inteiro, enquanto a roda ainda gira, ainda existe oportunidade de arrependimento, serviço, comunhão com Deus. Hoje o Senhor nos lembra que a vida é um presente precioso e também passageiro. O relógio da eternidade não para, por isso não endureça o seu coração. Lembre-se do seu Criador hoje, enquanto ainda há força nas mãos, luz nos olhos, fôlego nos pulmões e graça para responder ao chamado de Deus. Amanhã pode ser tarde, mas hoje a porta da graça continua aberta. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus, papai, aleluia. Então, amados, lembrando de novo do 1 Pedro 4,10, que sejamos bons despenseiros da graça, né? Se alguém bater na porta do almoxarifado, da dispensa, para nos pedir suprimento, o que temos para oferecer? Né? Jesus. O que temos para oferecer? Sempre o meu netinho pergunta, ele fica encabulado com o tanto que eu estudo a palavra, o tanto que eu ouço a palavra. Ele fala: vovó, eu não sei como você aguenta. Eu falo: eu não aguentaria viver sem isso, meu querido. Porque se o Senhor me chamou para transmitir a palavra, eu tenho que ter conteúdo da palavra, né? E mesmo conhecendo um pouquinho da palavra, eu tenho que pedir para o Senhor: qual é a palavra? Qual é a tua boa, perfeita vontade, né? Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Verdade. Nós estamos aqui para fazer a dele.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é que nós, os nossos filhos, estejamos prontos, com o coraçãozinho aberto, sem soberba, né? Para fazer a obra do Senhor com humildade, com paz, com excelência. E estarmos sempre dispostos a estender a mão, a falar com doçura, né? Porque às vezes a pessoa pode até nos chamar a atenção, mas se for com doçura, você fala, é verdade. Olha aí que coisa linda, né? E reconhecermos os nossos erros, reconhecermos que somos pó. Vamos voltar ao pó. E quando nós formos daqui, para onde nós iremos? Aleluia. Né? Então eu quero deixar uma pergunta nessa manhã. Se tem alguém aqui que ainda não confessou com a sua boca, não fez a oração de fé, dizendo que quer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Não é uma religião, eu estou perguntando se você quer Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Oh, meu Deus. E como o caminho. Missionária, se eu partir amanhã, agora eu tenho o caminho. Aleluia. Missionária, se eu partir amanhã, hoje à noite, agora eu tenho o passaporte. Meu Deus, aleluia. Você depois nos procure que vamos orar pela tua vida. Amém, Jesus. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos. O meu papel eu fiz. Se eu partir essa noite, eu já te deixei avisado. Aleluia. Né? Agora faça o teu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, pessoal, gostosa de ouvir, viu?